Olá, olá, já entrando aqui para o nosso último dia da nossa semana aqui, vencendo sua fraqueza dominante, né? Para descobrir primeiro qual a sua fraqueza dominante e como vencê-la. Então, nós passamos aqui uma semana inteira, o pessoal aí já entrando. Vamos esperar, como sempre, né? Como de costume, dar aquela cota para nós começarmos, né? Olá, minha querida, tudo tranquilo? Então, vocês fizeram um trabalho, entrar, compartilhar, ler a live, aliás, assistir a live, anotar a live. Eu vi que teve gente que deu uns prints aí, tem até um caderninho com coisas anotadas. Eu acho que quando eu for fazer a transcrição eu vou pedir por aqui para vocês me mandarem, porque às vezes eu nem lembro de tudo que eu falei, né? Mas vocês estão muitíssimo aplicados. Então, já estamos aí com quantas pessoas? 38, 39. Quando nós chegarmos aqui na casa das 40 pessoas, a gente começa, beleza? Então vamos lá. Pois bem, pessoal, essa live de hoje, vocês viram a arte aí, né? Nós vamos falar sobre a raiva, sobre a ira. Veja, uma coisa que todo mundo tem que entender sobre a ira, né? Geralmente se coloca assim a ira associada ao temperamento colérico, né? Que está muito associada ao temperamento colérico, que não é sem razão. Mas assim, a ira, ela não é uma coisa do colérico. A ira, ela é uma coisa do humano. Ou seja, se você fica com raiva, simplesmente quer dizer que você é gente, meu querido. É simples assim. Veja, um alface não fica com raiva, um pé de coentro não fica com raiva, tá certo? Uma orquídea não fica com raiva. Então, se você é gente, você vai ficar com raiva em um determinado momento. Então, quando a gente fala da ira, nós não falamos da eliminação completa da ira, porque a eliminação da ira, ela seria uma putação da própria natureza humana. A ira per si, ela não é uma coisa ruim, ela não é uma coisa má. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que tratar. A ira por si própria, ela não é uma coisa ruim. Então a questão não é você eliminar a ira completamente, não é você eliminar a raiva completamente, porque na verdade isso que nós chamamos de ira ou de raiva, ela tem raiz numa paixão, numa emoção que é o movimento de ação no mundo, certo? Então isso não pode ser cortado, isso não pode ser tirado de maneira alguma. Porque na verdade, o que é que acontece quando nós ficamos com raiva? Todo mundo aqui já teve aquela situação, né? O cara tá lá, acontece um negócio, você cega. Você simplesmente reage àquilo de uma maneira que você fala o que não deveria falar, você faz o que não deveria fazer, você age, você movimenta de uma maneira completamente imprudente, de uma maneira que não deveria se movimentar. Então, na ira, na raiva, existe uma nota de cegueira, onde todo o nosso ser se inclina unicamente para aquele foco que a raiva aponta. E é óbvio, se você estreita o horizonte de visão, você termina perdendo outros elementos que são necessários à compreensão daquele tipo de situação e à melhoração no mundo. Então, quando a gente fala em ira ou em raiva, a gente geralmente fala dessa parte ruim da ira e da raiva. Mas a ira e a raiva por si só, né? Aqui eu estou usando como sinônimos. A ira e a raiva por si só, ela vai ser esse motor, ela vai nos mover à ação no mundo. Por que ela vai nos mover à ação no mundo? Porque é o seguinte, a chave para compreender o que é a raiva é a compreensão do desejo. Por que é que eu e você ficamos com raiva? Porque é o seguinte, eu estou lá no trânsito, certo? Aí eu tenho que chegar para gravar a live às 12h15. Aí eu estou no trânsito, são 12h05. E tem uma pessoa na minha frente andando bem devagar. Vocês já notaram isso? Que quando você está apressado, parece que todo mundo na cidade resolve ir bem devagarzinho. A pessoa vai bem devagarzinho na sua frente. Assim. Parece que ela está andando, ela passa uma segunda e sai assim, ó, bem devagarzinho. O que é que acontece nesse momento? A pessoa fica furiosa. Meu amigo, buzina, corta, xinga a pessoa que está do lado. Mas por que é que isso acontece? Por que é que isso acontece? Por um motivo simples. Nós temos o desejo de um bem. Qual o bem que eu almejo nesse ponto? É chegar na hora correta para gravar a live. Esse é o meu desejo. O que é que aconteceu com essa pessoa? Ela se interpôs entre mim e o meu desejo. Esse obstáculo que se coloca entre o que eu quero e o objeto que eu quero move em nós a raiva. É por isso que nós temos raiva. Por quê? Porque nós temos um impedimento à satisfação do desejo. Então eu cheguei lá, guardei na geladeira aquela sobremesa. Sabe aquela sobremesa? Você passou a semana todinha dizendo, eu só vou comer tal dia. Aí você passou a semana fazendo jejuns, você passou a semana comendo direitinho, você passou a semana no detox daqui, você foi lá, alfaces,
quichare, enfim, todas essas coisas. E aí você diz, mas quando for no sábado, eu vou comer uma torta de limão de 1 palmo de torta de limão, não quero nem saber. Aí você vai lá, preparou-se, quando é no sábado de manhã, você vai numa casa, numa confeitaria, e compra aquela torta e guarda na geladeira. Quando você chega do trabalho no final da tarde de sábado, você percebe que alguém comeu. E aí? O que é que acontece nesse momento? A ira toma conta de você e, por sua própria vontade, você gostaria de pegar a geladeira e quebrar a cabeça da pessoa que comeu o negócio com a geladeira, entendeu? A faca que ela cortou, você espetaria com tranquilidade na barriga dela, certo? Por que você se irou dessa maneira? Porque você tinha um objeto de desejo e algo se interpôs para aquele objeto de desejo. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que aprender sobre esse nosso movimento de raiva? É que o seguinte, ele está linkado com aquilo que desejamos. Então a raiva, ela tanto será mais pura quanto puro for o desejo. Ela tanto será mais pecaminosa, mais errada, quanto mais inferior for o desejo. Eu passei esses dias por uma situação que é o seguinte, vi uma mãe, né, que estava-se em um conflito para se contar uma coisa errada que a filha fez, porque o que acontece? Essa mãe, ela é absurdamente vaidosa. Ela é vaidosa num nível patológico. E nós sabemos o que é a vaidade, né? Foi explicado aqui durante a semana. A vaidade é esse desejo que a pessoa tem de receber a glória externa, que todos vejam, todos aplaudam, que todos digam que a pessoa é maravilhosa, como a pessoa é talentosa, como sua pele é bonita, como seu cabelo é lindo, como você é inteligente. Nossa, só você faz isso, ninguém mais consegue fazer da maneira que você faz. Ou seja, todas essas glórias exteriores a pessoa quer receber. O que acontece? Ela não castiga seus filhos porque tem o desejo de educá-los naquele ponto. Ela castiga os seus filhos porque quando as outras pessoas sabem o que os seus filhos fizeram, ela se sente pessoalmente humilhada. Então o objeto da ira dela, ou seja, o bem que ela deseja, não é a educação das crianças. O bem que ela deseja é ser aplaudida. Então quando ela vai lá e castiga a criança, ela não está castigando ela na medida justa de promover o bem de educá-la, mas ela está castigando porque aquele ato dela se interpôs entre o seu desejo de ser aplaudido, o seu desejo de que as pessoas a vissem com bons olhos e a atitude que o menino tomou. Então, nesse caso, é uma ira completamente injusta. Por quê? Porque o objeto de desejo está viciado. Então, uma coisa que todos nós temos que fazer para nos moldar e para que essa nossa raiva não prejudique a vida é perceber os objetos de desejo. No momento em que a fúria vier, nós temos que fazer um esforço, e aqui é um esforço, porque é o seguinte, como a raiva cega, ela cega a capacidade de percepção do mundo. E aí o esforço é exatamente perceber. E aí você tem que fazer esse esforço, nós temos que fazer esse esforço de percepção, de dizer assim, certo, mas por que é que eu estou com raiva? Por que é mesmo que eu estou com raiva? Ah, eu estou com raiva porque eu deveria chegar em tal lugar. Mas poderia ter saído mais cedo, né? Ah, não deu para sair mais cedo. Certo, se não deu para sair mais cedo, então não deu para sair mais cedo. Veja, a ira, esse fogo que brota, é o fogo da ação. É aquilo que movimenta, aquilo que impulsiona. É o dínamo. Acontece que, se você tem esse dínamo, é para você promover uma ação em busca daquele bem. Só que se aquele bem já não está mais acessível, não está mais possível, não adianta enfurecer-se, não adianta ter raiva, porque a raiva nesse momento, ela simplesmente é inútil. A raiva nesse momento, ela só vai nos envenenar e só vai nos distanciar dos outros bens possíveis. Esse é um problema grave. Então, sabe aquele ditado antigo, aquele que não tem remédio, remediado está? Então, aquilo que não tem remédio é por esse motor, né, irascível que você vai lá e tenta buscar o remédio para sanar aquela coisa. Mas se não tem remédio, então o motor irascível não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. A raiva torna-se inútil. De tal maneira que a gente tem que perceber, baixar a cabeça à providência, entende? Se a providência permitiu aquilo, é baixar a cabeça à providência. A ira não vai adiantar de nada nesse momento. Então, esse ponto, o desejo e o momento da ira. Um outro ponto é o seguinte: a virtude que modera a ira é a paciência. É a paciência. Acontece que paciência, ela é uma virtude
que está ligada ao sofrimento, a sofrer passivamente, Passio Christi, a paixão de Cristo, a você se deixar martirizar um pouco por uma determinada situação. Isso é a paciência. Acontece que a paciência, ela não é uma virtude que brota da força, a paciência é uma virtude que brota do amor. O que isso quer dizer? Que você não vai conseguir ser paciente, eu vou ser paciente porque eu sou forte. Não, meu querido. Isso nunca vai ser a paciência. Por quê? A ira, o apetite irascível, ele é um apetite de força, mas a paciência ela é uma virtude que brota do amor. Por que é que você é paciente com uma criancinha, pô? Por que é que chega um menininho de 1 ano e meio, de 2 anos, e ele faz a coisa mais tola, mais estúpida do mundo, e você olha aquilo com paciência, você olha aquilo com caridade. Por quê? Porque para aquela criança, quando você coloca-se diante daquela criança, existe de você para o menino um movimento de misericórdia. Ou seja, você percebe a pequenez dele, você percebe a fragilidade dele, e percebendo a fragilidade dele, você só tem uma alternativa. Qual é? Se pôr em posição de caridade. Então você abraça, você toma conta, o menino vai lá, ele sei lá, quebra alguma coisa, você toma um certo cuidado. Por quê? Porque você tem paciência. Ou seja, você sofre aquela ação da criança por amor e por misericórdia. Qual é o problema da raiva? O problema da raiva é que quando ela cega a misericórdia. Então a pessoa tende a tornar-se muito injusta em momentos de ira. Porque você simplesmente não consegue ponderar de maneira misericordiosa. Certo? A Sandra perguntou, e como estender esse sentimento de misericórdia para outros tipo adulto? Pelo seguinte, Sandra, a gente tem misericórdia pelo outro porque a gente sabe que tanto como nós, o outro também é miserável e falho. É isso. Veja, você não tem piedade e amor por ser superior. O cara tem piedade e amor por ser um igual. E exatamente porque você sabe que você seria tão capaz de fazer coisas iguais ou piores do que aquilo que foi feito com você, você tem que ser misericordioso com o outro. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Isso é uma promessa, uma lei eterna. Então, esse autoconhecimento da própria fraqueza que gera em você uma compreensão com relação à fraqueza do outro. Veja, mas isso não quer dizer fragilidade, isso não quer dizer passar a mão na cabeça, isso não quer dizer acalentar o erro, porque nesse caso você não estaria sendo misericordioso, mas muito ao contrário, você estaria aumentando no outro a possibilidade dele errar de novo. Portanto, você estaria fazendo um ato mal com ele. A questão não é essa. A questão é que mesmo na severidade deve-se ter misericórdia, porque a severidade sem misericórdia sempre desemboca em injustiça. Sempre, inevitavelmente, né? A Sheila pergunta, e quando o outro já falou 1000 vezes, já não temos mais paciência e nem raiva? Aí você está completamente desiludida. Né? Aquela coisa, você desiste da pessoa. Veja, qual é a medida do perdão? É 70 vezes 7, né? No final das contas, tudo gira em torno disso. 70 vezes 7. Então, às vezes, veja, o ato do amor, o ato da misericórdia, por vezes é ir lá e corrigir. Por vezes é ir lá e deixar o outro perceber que está errado. Mas, de todo modo, o que tem que se moderar a ação é exatamente essa percepção de caridade, que é a base da paciência. Não tem como ser verdadeiramente paciente, inclusive com as ações que acontecem conosco, inclusive com nossos próprios defeitos, com os defeitos alheios, sem ter essa coisa enraizada no amor. Aqui é um problema para as pessoas mais coléricas, ou seja, as pessoas de temperamento colérico, elas têm um grave problema com a injustiça. Por que tem um grave problema com a injustiça? Pelo seguinte, veja, o colérico, né, aquela pessoa que por energia, ela tem aquela energia de liderança, ela tem aquela energia, aquele impulso, aquele fogo. Então a pessoa geralmente ela é muito capaz de perceber o que está errado. Só que o problema da raiva e o problema do temperamento colérico é que é um temperamento voltado para o exterior. Ou seja, ele consegue perceber todo mundo que está errado. Mas para o colérico perceber que ele próprio está errado, meu amigo, é uma luta. Por quê? Porque toda essa energia é voltada para fora. Veja, se o apetite irascível é o apetite de você ir lá, conseguir e conquistar o bem, então toda a sua ação está voltada ao exterior, de ir lá e conseguir. Então a pessoa vê uma situação errada, ela vai lá e tenta consertar, e ela fala com fulano, fala com cicrano, e reclama com um, reclama com outro, e de repente a situação está meio que resolvida, ou então a situação está desmontada, mas de todo modo a situação não é deixada de lado, né? É o contrário, por exemplo, de quem tem um temperamento de natureza mais fria, em que tudo está desabando e a pessoa está assim, eita, será que eu faço isso ou não faço? Será que eu ajo ou não ajo? Isso não existe na cabeça do colérico. O não agir simplesmente não existe na constituição do temperamento colérico.
né? Isso gera um problema, por quê? Como o colérico está muito voltado ao exterior, ele tem pouca reflexão. A questão é que muitas vezes a pessoa não é capaz de perceber o erro em si. Então, algo próprio do temperamento colérico é quando você vai expor uma situação, tudo está errado. O mundo está errado, o marido está errado, a esposa está errada, o filho está errado, o patrão está errado, a impressora está errado, o sistema da empresa está errado, tudo está errado. Tudo está errado. Menos o cara. Menos ela. Olha, eu tenho uma amiga colérica, para você ver como funciona a cabeça de um colérico. Eu tenho uma amiga colérica que ela viu um story de alguém, né, falando algo contrário à doutrina da igreja, certo? Era uma coisa de aspecto sexual, contrário à doutrina da igreja. Sabe o que é que ela foi fazer? Veja, você olha alguém fazendo isso, o que é que você diz? Rapaz, essa pessoa está errada. Pronto. Sabe o que é que ela foi fazer? Ela foi falar com um amigo em comum que ela nem tem contato, que só conheceu pela internet, porque é que fulaninha era tão amigo de cicrano e ficava fazendo histórias daquele tipo. Meu Deus do céu, veja, ela achou que o mundo se consertaria se ela fosse e agisse daquela maneira. Ela achou que era papel dela consertar as coisas. Veja, isso é próprio do colérico. O colérico tem isso, né? Por isso que o colérico, ele tem, ao mesmo tempo em que ele tem a vantagem de exercer uma liderança, ele também tem a desvantagem de estar com um pé na tirania e na estupidez. Um pé na tirania e na estupidez. Por quê? Porque é muito orgulhoso. O colérico, via de regra, é uma pessoa muito orgulhosa. Muitíssimo orgulhosa. Porque ele blinda-se completamente de perceber o erro nele próprio. Porque, veja, o mundo colérico é sempre voltado ao exterior. Ao exterior, ao exterior. Enquanto, por exemplo, o mundo do melancólico é sempre voltado ao interior, ao interior. Então, se por um lado o melancólico tem a super vantagem de ser uma pessoa mais capaz de reflexão, mas tem a desvantagem de ser uma pessoa que demora a agir, o colérico é o oposto. Ele tem a vantagem de agir, mas tem a desvantagem de agir irrefletidamente. Então, o balanço dessas duas coisas é exatamente o que vai dar o equilíbrio, certo? O colérico, a pessoa de temperamento colérico, a pessoa que se ira facilmente, ela tem que buscar sempre uma autocrítica, um autoconhecimento. Por quê? Porque a dificuldade vai ser apontar os erros do mundo, ela vai apontar com facilidade. Mas corrigir-se e perceber seus próprios erros vai demorar um pouco. Isso em amizade é muito complicado. Em relação de trabalho é muito complicado. Eu já trabalhei com coléricos e assim, eu me lembro de uma situação que é uma coisa incrível. A pessoa diz algo, ele simplesmente não escuta, mas daqui a pouco ele diz a mesma coisa que você disse e a ideia passa a ser dele. Porque na cabeça dele, é ele quem vai fazer, é ele quem vai agir e os outros são apenas instrumentos daquela correção que ele vai aplicar no mundo. Via de regra, o que acontece com o colérico é que as pessoas desistem do colérico. A verdade todinha é essa. As pessoas simplesmente desistem do colérico. Porque não adianta. Porque é um indivíduo blindado. Não apenas é um indivíduo blindado, como é um indivíduo que não se dá acesso a ele e ele quer ter acesso a tudo. Então fica muito complicado. Então, para quem é colérico, para quem tem esse temperamento colérico, a pessoa tem que ter na cabeça que a reflexão, que o autoconhecimento, que essa autocrítica tem que estar sempre presente na vida, no dia a dia, todo o tempo. Então, assim, exame de consciência para um colérico, que é para todo mundo, mas assim, para um colérico é ainda mais necessário. E para quem não é colérico, é agir com paciência, porque em um momento ou outro você também será colérico. A diferença é que ele, como é colérico por temperamento, ele mantém aquele estado. A pessoa que não é colérico por temperamento, ela vai ter aquele estado na medida em que a situação se apresentar como um obstáculo entre ela e o bem que ela deseja. Então, alguns pontos sobre a raiva. Vamos só recapitular. A raiva está ligada ao desejo. Então, veja, como a raiva está ligada ao desejo, uma das coisas que se deve ter para controle da raiva é o seguinte: numa situação que já não tem remédio, nós devemos simplesmente aceitar. Veja, para a moderação da raiva, a resignação é um santo remédio. Veja, por resignação não quero dizer omissão, não quero dizer covardia, não quero dizer a pessoa usar
essa resignação para esconder um defeito, de não querer agir, um respeito humano, de querer ser bonzinho. Não, veja, eu não estou falando de nada disso, tá certo? Eu estou falando o seguinte, que numa situação de ira, de fúria, a resignação é um santo remédio. Então, essa água aqui caiu e derramou sobre tudo isso. Veja, qual era o bem que eu desejava? Era essa mesa seca. O que é que se interpôs entre essa mesa seca e eu? A água que se derramou. Se foi outra pessoa que derramou, então, misericórdia. Essa pessoa é o Satanás. Mas, qual é o exercício? É o cara olhar aqui a poça de água, respirar e se resignar e dizer, já aconteceu. Tudo bem. Vou limpar a água e continuar. Então, veja, essa moderação pela resignação, ela é um exercício vital para o controle da raiva. Porque, minha gente, ter raiva, como eu disse, todo mundo vai ter em algum momento da vida. Só que nem o fato de você ser um colérico justifica o destempero, justifica a imoderação. Até porque essas condições naturais essas condições físicas naturais do nosso temperamento, elas foram feitas para serem elevadas à sua potência máxima. E ser elevada à sua potência máxima implica necessariamente você diminuir os defeitos. Para diminuir os defeitos é necessário trabalhá-los de tal maneira que o temperamento é algo que existe para ser modificado, não para ser deixado livre, cavalgando feito um cavalo louco. Isso simplesmente não é possível de acontecer na vida de alguém que quer, enfim, chegar a um certo grau de excelência, não prejudicar os outros. Então, esse movimento a gente tem que ter sempre. Ver. A paciência ela é a pedra de toque da perfeição. Você vai encontrar pessoas, assim, até boas, em muitos lugares. Mas o indivíduo que é paciente é o indivíduo forte. O forte é paciente. Porque você tem um rompante de coragem, se expor ao perigo num segundo, exige uma dose de agressividade boa, de ira, existe uma dose de um apetite, um senso de justiça, exige. Mas você ficar naquela mesma situação, sabe a gotinha de água assim, ó, só? Durante anos, durante meses, durante semanas, para isso é preciso uma dose de força. É por isso que a cólera, por exemplo, ela é inimiga, em um certo sentido, inimiga da constância. Porque se a cólera levar ao orgulho, nós vimos ontem, a pessoa vai ser inconstante. Né? O bom, por exemplo, do temperamento colérico é que ele é um pouco obsessivo, então ele tende a equilibrar o negócio. Então mesmo com cólera, ele vai lá e fica fazendo, porque ele tem essa nota de obsessão, de conquista. Né? Mas o indivíduo que fica nesses acessos de cólera por vício, termina tornando-se inconstante. Porque o cara torna o orgulho como uma camada maior, mais grossa, digamos assim, da personalidade. E isso necessariamente vai desembocar na inconstância. Então, tomar cuidado com os nossos próprios desejos, que são a base do apetite irascível, nutrir a paciência, que é uma virtude que brota do amor e não da força, agir com misericórdia, compreendendo que a pessoa é tão miserável quanto nós somos, e aqui aquela velha história que eu sempre digo nos textos, né? Não tem como ser bom se achando bom. É impossível ser bom se achando bom. Então, esse reconhecimento das próprias fraquezas é uma necessidade. É uma necessidade para que a gente desenvolva a paciência. E considerar que, para um colérico, o autoexame, ou seja, perceber a injustiça não só externa, mas perceber a injustiça em si próprio, é uma necessidade para a moderação do apetite irascível. E outra coisa, a resignação como um remédio salutar. Né? Você ser resignado diante daquilo que aconteceu, porque afinal das contas, se aconteceu, a sua ira naquele momento não vai servir para muita coisa. Né? O que não tem remédio, remediado está. Beleza? Então, dito este ponto da live, eu falei que hoje seria um dos dias mais importantes, né? Alguém ali falou aqui, perdoe-me, eu já passei, eu não vi assim quem foi, mas diz assim, Pedro, perdoar é muito difícil. Eu sei, filho, que perdoar é muito difícil. É claro que perdoar é muito difícil, né? Porque perdoar é morrer um pouco. E todo mundo tem medo da morte, né? Eu não tenho medo de morrer. Sim, mas e essas pequenas mortes da paciência? Aquela pequena morte de evitar a preguiça, aquela pequena morte de dizer, tudo bem, tá certo, não faça mais, mas está desculpado. Essas pequenas mortes são as que mais matam, no final das contas. Né? Então, assim, pensando nisso,
pensando nessa íntima relação que existe entre a pessoa ter uma saúde mental, a pessoa ter uma certa sanidade, a pessoa estar com a inteligência afiada, ou seja, a pessoa está livre para agir, lembrando a relação entre essas coisas e a capacidade de perdoar. Porque, minha gente, lidar com o passado é um negócio que todos nós vamos ter que aprender a ser dotado por um motivo simples, pô. Não dá para mudá-lo. Então, com relação ao passado, você não tem como mudar, você só tem como lidar com ele. E para lidar com o passado, é impossível você lidar com o passado sem saber perdoar. Porque, sendo todos nós falhos, convivendo entre falhos num mundo que não é perfeito, é óbvio que vai acontecer coisas ruins, vai acontecer coisas desagradáveis, você vai ser machucado ao longo da vida, vai machucar as outras pessoas. Então, todo o passado ele guarda uma carga de erros. Ora, para lidar com essa carga de erros, só tem uma maneira, é o perdão. Então, perdoar é ter um grau de sanidade. Perdoar é ser são, certo? Não tem outra coisa. Pensando nisto, foi que eu vou lançar a Masterclass 2.0. Vai sair quando terminar aqui essa live. Vocês podem ir lá no link da minha bio, vai estar lá a Masterclass 2.0. Nós vamos falar sobre o perdão. Vai ser a Masterclass Aprendendo a Perdoar. Então, o que é que você vai receber nessa Masterclass? Primeiro, as 5 lives da semana. Todo mundo, Pedro, como é que eu consigo essas lives? Eu perdi a live de ontem, não deu tempo a assistir, era meu dia, eu terminei chegando em casa, não consegui fazer. Sim, agora você vai ter a oportunidade de ver as 5 lives. Por quanto tempo? Para sempre, meu querido. Enquanto vida você tiver e internet existir, você vai ter acesso a essas lives, tá certo? Então ficarão disponíveis as 5 lives da semana e mais as 2 aulas da Masterclass. Eu resolvi dividir, a primeira Masterclass foi uma aula mais longa, eu vou dividir essa Masterclass em 2 aulas. Na primeira aula, nós vamos falar sobre questões relacionadas a como lidar com o passado, como lidar com mágoas, como lidar com ressentimento, como aprender a distinguir uma coisa que foi injusta de uma coisa que foi injusta, ou seja, todas as características que orbitam a questão do perdão e do passado serão tratadas nessa primeira aula, tá certo? Na segunda aula, exatamente, presente de Natal, Carlinhos. Na segunda aula, eu vou analisar a dinâmica do perdão e da resignação a partir do filme Forrest Gump. Ou seja, os personagens de Forrest Gump serão analisados à luz dos passos necessários para o perdão. Então, para quem já assistiu o filme, nós vamos falar do orgulho do Tenente Dan, nós vamos falar do abuso sexual sofrido pela namorada de Forrest, nós vamos falar sobre a vida de Forrest, sobre o sacrifício da mãe, sobre todos os símbolos de perdão que estão ali no filme Forrest Gump e como esses símbolos de perdão, aliás, como o perdão colocado ali naquele filme é a medida da sanidade e a única coisa que salva todos os personagens é o perdão. Todos os personagens ali são salvos pelo perdão. Cíntia, nas 2 aulas serão ao vivo, mas Pedro, eu não vou ter como assistir as aulas ao vivo, mas elas ficarão disponíveis, gravadas igual às lives, tá certo? Então você vai receber seu login, você vai receber sua senha lá direitinho, vai entrar e você vai ter tudo isso disponível para quando quiser, a hora que quiser, certo? E ainda tem um outro fator, que é o seguinte, Pedro, eu adorei essa semana de lives, mas eu soube que tu fizeste uma semana de lives anterior, não foi? Foi. Há 1 mês atrás, 2 meses atrás, eu fiz a Semana do Rei Leão, né? Em que eu analisei os símbolos presentes ali nos personagens do Rei Leão. A nobreza, a gula, a avareza, a sabedoria, vocação, tudo ali naqueles personagens, mais uma Masterclass falando sobre literatura e autoconhecimento. Quem perdeu esta primeira semana, a Semana do Rei Leão, vai ter acesso a ela agora. Então nós vamos ter, olha só que maravilha, presente de Natal mesmo. Então nós vamos ter 2 possibilidades. Primeiro, se você quiser essa live aqui, aliás, se você quiser essa semana de lives mais a Masterclass 2.0, você vai lá no link da bio que vai estar disponível por apenas, aí você diz, Pedro, essa semana de live todinha, mais essas 2 aulas, né? Mais um e-book com um resumo das lives. Rapaz, tem tanta conta, meu amigo. Eu tenho tanto presente para dar de Natal. Isso vai me custar uma fortuna. Vai não, filho. Isso vai lhe custar R$37. Isso vai lhe custar uma pizza de mussarela, tá certo? Esse é meu presente de Natal para vocês. Então, assim, tudo isso vai custar a fortuna de R$37. Beleza? Então, se você quiser adquirir a live anterior, aí você vai comprar essa live mais a live anterior, tá certo? Num pacote só, vai ter lá no link para adquirir as 2 e ter acesso
as duas Masterclass desse ano. A Masterclass 1.0, Literatura e Autoconhecimento, com análise simbólica do filme do Rei Leão, e a Masterclass 2.0, Aprendendo a Perdoar, com todas as lives da semana, vencendo sua fraqueza fundamental. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Primeiro, eu quero que vocês vão lá no link e adquiram o mais rápido possível, para que vocês comecem a ter acesso o mais rápido possível e comecem a mudar a vida de vocês a partir de tudo isso que nós conversamos agora, o mais rápido possível. Depois, 2020 está aí, minha gente. Quer dizer, tem gente que, como eu disse lá no início, nós estamos desde 2014 tentando fazer as coisas. Talvez o gatilho que vai destravar todo esse movimento será apenas uma cura de uma mágoa, a cura de um ressentimento. Você perceber, eita, aquilo não foi tão injusto quanto eu pensei que foi. Eita, talvez eu deveria ter sido mais justo nesse ponto. Eita, talvez eu deveria ter moderado um pouco a minha preguiça nesse aspecto. Então, vamos adquirir isso. Vamos presentear, veja, o Natal tá aí. Eu não sei o que é que eu dou de presente no Natal. Meu amigo, dê um negócio que vai mudar a vida do cara. Diga assim, olha, senta aqui e assista essas 5 lives, certo? Maratone isso daqui. É um crescimento intelectual, é um crescimento espiritual, é um crescimento humano. Então, está aí, dado praticamente para vocês, tá certo? Meu presente de Natal, a Masterclass 2.0, pela fortuna de R$ 37,00. E se você quiser ainda o bônus com a Masterclass 1.0 de Literatura e Autoconhecimento, beleza? Então, as aulas serão dia... Quais são os dias da aula, Toninho? 19 e 23. Dias 19 e 23, às 8 horas, a aula será ao vivo. Se você não puder nesse dia ao vivo, então você vai lá e vai acessar a aula, porque ela estará disponível para você, tá certo? No momento em que você for lá comprar, todas as informações serão mandadas por e-mail para vocês, tá certo? Então dê uma checada lá no seu e-mail, o link vai ser mandado por lá, os materiais acessórios serão mandados por lá, a descrição de como agir e como fazer, dos dias, dos horários, enfim, tudo vai ser mandado pelo e-mail, beleza? Preparem vossos cartões, comprem, deem de presente às pessoas, alguém que você sabe que precisa ter um problema, às vezes tem gente na família que tem um problema com perdão há muito tempo, compre a live, dê para a pessoa e diga, ó, esse aqui é o meu presente para você, tome essa senha, você vai se sentir melhor, você vai aprender mais. Então, façam isso, tá certo? E até quando? Até a próxima dia 19. Eu tô a agenda humana aqui, me dizendo tudo que é necessário fazer. Pois bem, até o dia 19. Daqui para lá, eu vou ficar fazendo anúncios, eu vou ficar fazendo chamadas, eu vou ficar orientando como desenrolar essa compra, tá certo? Até o dia... Sim, outra coisa. O carrinho fecha dia 18. Ah, Pedro, mas eu queria comprar dia 20. Mas não vai dar. Certo? Não vai rolar. Por quê? Só tem até o dia 18. Chegou o dia 18, o carrinho vai fechar e aí a live vai ficar impossível de ser assistida até Deus sabe quando. Então, até o dia 18, as inscrições estarão abertas. Depois disso, o carrinho será fechado. Beleza? Então, é isto. Muitíssimo obrigado. Eu vou colocar o link na bio. Corram lá e comprem, tá certo? A descrição vai estar lá tudo certinho, é só clicar e comprar. Pois, um abraço, até a próxima. Valeu!